Amém, irmãos? Abra comigo sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 13. Nós estamos em uma série de mensagens que iniciamos na semana passada, as 10 aparições do Cristo ressurreto. Como nós falamos na introdução, Jesus, ao longo dos evangelhos, apareceu aos discípulos 10 vezes depois que ele ressuscitou. Em 10 ocasiões, Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, e cada aparição de Jesus deixou para nós lições espirituais profundas. 24:13. Na semana passada, nós falamos sobre Maria Madalena, que foi a primeira pessoa a ter uma experiência com Cristo ressurreto. Diga assim: Maria Madalena foi a primeira pessoa a ter uma experiência com Cristo ressurreto. Por que é importante que a gente estude sobre essas aparições de Jesus? Meus irmãos, Jesus ele aparecia para os discípulos de uma maneira imprevisível. Ele não avisava quando iria aparecer. Os discípulos estavam sempre alertas, atentos, porque a qualquer momento Jesus poderia aparecer a eles. E isso fala muito aos nossos corações, porque igualmente nós precisamos estar alertas, atentos, vigilantes, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Quantos creem nisso? Amém. A qualquer momento Jesus vai voltar. A nossa fé está inclinada para isso. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos que, mediante o cumprimento das profecias bíblicas, Jesus ele irá voltar para levar consigo a sua noiva, a sua igreja. Então nós precisamos estar alertas, vigilantes. Com Cristo que ressuscitou, nós precisamos nos relacionar com Ele dessa maneira. Estar sempre vigiando, atentos, alertas, porque o dia e a hora nós não sabemos. A Bíblia fala que antes da vinda de Jesus, da volta de Jesus, há de se manifestar o anticristo. Nós não aguardamos a volta a manifestação do anticristo, aguardamos a volta de Jesus. No entanto, a manifestação do anticristo é um sinal. O anticristo ele vai se manifestar antes de Jesus voltar. Então a gente tem que estar atento às profecias e atento, alerta, porque a qualquer momento o nosso Senhor Jesus ele irá voltar. O teólogo britânico John Stott vai dizer que o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. Meus irmãos, se a gente tirar a ressurreição de Jesus do cristianismo, o cristianismo ele se desfaz. É impossível existir cristianismo sem crermos na ressurreição de Jesus. Quantos creem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Irmãos, nós estamos aqui porque cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos aqui em vão. Não há sentido de existir o cristianismo, não há razão de existir o cristianismo se Jesus não tivesse ressuscitado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte, e por isso que nós estamos aqui, porque nós vencemos a morte, estamos vencendo o pecado, estamos vencendo as tentações, estamos vencendo as adversidades, somos mais que vencedores, porque Cristo Ele venceu primeiro, e Ele que nos dá a vitória. Quantos podem dizer amém? Ele ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus declara 3 coisas importantes. Romanos capítulo 1, verso 4 vai dizer que Ele é o Filho de Deus, conforme afirmou ser por causa da sua ressurreição dentre os mortos. Romanos capítulo 4, do versículo 24 e 25, fala que a ressurreição prova que o sacrifício pelo pecado foi aceito por Deus e que a obra da salvação foi completada. Então a ressurreição de Jesus prova que Deus Pai aceitou o sacrifício pelo pecado, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, vai dizer que a ressurreição de Cristo revela que Ele é o juiz que um dia virá e julgará o mundo. Meus irmãos, Deus irá julgar o mundo através de Jesus com justiça. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31 atestam isso. Então, é muito importante que a gente estude sobre esses aspectos da ressurreição de Jesus e essas 10 aparições. Como eu falei na semana passada, falamos sobre Maria Madalena. E importa a gente pensar, Maria Madalena não era uma apóstola, não era uma discípula que foi escolhida entre os 12, Maria Madalena não era uma pastora, não era uma profetisa, Maria Madalena, ela não tinha um cargo especial, Maria Madalena era uma mulher fiel ao Senhor, leal ao Senhor. Quando Jesus aparece a primeira vez para uma mulher, Ele estava recompensando a lealdade de uma mulher, que mesmo diante de um cenário de perseguição, porque aquele tempo onde a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus aconteceu, o contexto ali era de intensa perseguição, tanto é que Jesus foi morto na cruz. Os discípulos haviam fugido, os discípulos estavam escondidos com medo de serem reconhecidos como discípulos de Jesus. Só que Maria Madalena, ela não poupou a sua vida, ela arriscou a sua vida ao ir ao túmulo de Jesus. Ela foi ao túmulo de Jesus porque ela queria, de alguma forma, estar perto dele, ter notícias do corpo de Jesus. Jesus, ele honra a lealdade dessa mulher que não poupou a sua própria vida. No entanto, por mais que Maria Madalena tivesse ido ao túmulo de Jesus, ela foi ao túmulo de Jesus com a motivação correta. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra do Senhor vai dizer que Maria Madalena, ela foi ao túmulo de Jesus com um objetivo de ungir o corpo de Jesus para o sepultamento. Ela adquiriu um perfume valioso, ela adquiriu um perfume muito caro, e ela foi até o túmulo para ungir o corpo de Jesus, preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Só que ouça, em nenhum momento Jesus pediu para que Maria Madalena fosse ao terceiro dia no túmulo para perfumar o corpo dele, para ungir o corpo dele. Pelo contrário, Jesus disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ela foi ao túmulo de Jesus com a motivação correta, ela foi com a motivação errada. Ela foi ao túmulo de Jesus com uma expectativa errada. E é interessante, irmãos, por que Maria Madalena tinha motivação errada? Porque ela se esqueceu da palavra de Deus. Diga assim: Maria Madalena se esqueceu da palavra de Deus, das promessas de Jesus. Jesus disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E ela se esqueceu. Sabe o que eu aprendo? Sempre que a gente se esquece da palavra de Deus, sempre que a gente duvida da palavra de Deus, nós somos levados a fazer aquilo que o Senhor não pediu que a gente faça, e que não traz resultado, e que é infrutífero. A falta de fé na palavra de Deus, a falta de confiança na palavra de Deus, vai sempre te levar a fazer aquilo que o Senhor não pediu você para fazer. Maria Madalena, ela pagou um preço alto para adquirir esse perfume, para ungir o corpo de Jesus. Ela paga um preço. Fazendo uma analogia aos dias de hoje, irmãos, nós não podemos achar que pelo fato de que estamos pagando preço por alguma coisa, que o Senhor vai nos recompensar por isso. Eu anotei aqui algo importante. Maria Madalena desperdiçou recurso financeiro comprando perfume para ungir o corpo de Jesus. Quando nos esquecemos da palavra de Deus, pagamos o preço que não traz resultado algum. Quando a gente se esquece da palavra de Deus, nós vamos pagar um preço que não traz resultado, que não gera frutos. Pastor, contextualiza isso. Tem pessoas que acham que a oração do monte é mais poderosa do que a oração do quarto.
Tem pessoas que acham que a oração do vale é mais poderosa do que a oração do seu quarto. Não é, irmãos. A oração poderosa é aquela em que atrai a presença de Deus. A oração poderosa é aquela que tem quebrantamento, não importa se você está no monte ou se você está no vale. A gente às vezes acha que pagar o preço subindo ao monte vai atrair a presença de Deus. A Bíblia não nos ensina isso, o Evangelho não nos ensina isso. Jesus, quando for nos ensinar a orar, Ele diz o seguinte: quando você for orar, entre no seu quarto, fechando a porta do seu quarto, ore ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vê em secreto, recompensará. Eu acho interessante esse texto, Mateus capítulo 6, porque ele está falando sobre oração, mas o verbo utilizado na contrapartida de Deus é o seguinte: você vai orar, e o Pai, Ele vai te ver em secreto. Se o tema é oração, naturalmente falando, o que tinha que estar escrito ali é: você vai orar e o Pai vai ouvir. Sim ou não? Mas está dizendo, você vai orar e o Pai vai te ver. Sabe por quê? A oração é uma posição espiritual. A oração é uma posição espiritual, uma posição de quebrantamento, uma posição de entrega, uma posição de dedicação, uma posição de renúncia, uma posição de obediência. É por isso que o Pai, Ele vai te ver. Irmãos, Deus quer nos ver nessa posição espiritual. Que posição? Dependência a Ele. Quantos estão entendendo? O Pai, Ele vai te ver em secreto. Você vai orar e Ele vai te ver. Mais do que te ouvir, ouça, mais do que te ouvir, Ele quer te ver. Mais do que ouvir as suas orações, Ele quer ver você em uma posição de dependência. Porque tem pessoas que oram muito, tem pessoas que jejuam, tem pessoas que clamam, tem pessoas que louvam, mas quando Deus olha para elas, não as encontra verdadeiramente em uma posição de dependência. Ela não está na expectativa da revelação do Senhor, e que tudo que vai acontecer na vida dela depende de Deus. Jesus certa vez nos ensinou que sem Ele nós nada podemos fazer. Diga assim: sem Jesus eu nada posso fazer. Então a oração, irmãos, sobretudo nos coloca em uma posição espiritual. E o Senhor, quando Ele olha para nós, Ele quer nos ver nessa posição. Então Maria Madalena paga um preço que Jesus não pediu para que ela pagasse. Ela desperdiça recurso financeiro, ela desperdiça dinheiro, ela fez aquilo que ela não deveria fazer, porque Jesus não pediu para que ela fizesse aquilo. Mas Jesus recompensou essa mulher, mesmo ela tendo a motivação errada. Jesus recompensou a lealdade dela. E uma pergunta que o anjo fez a Jesus me chama a atenção, que fez a Maria Madalena me chama a atenção. Maria Madalena, por que você procura dentre os mortos aquele que vive? Essa é uma pergunta, irmãos, que nós temos que fazer todos os dias a nós, porque muitas vezes procuramos dentre os mortos aquele que está vivo. Nós procuramos às vezes em livro de autoajuda, procuramos nas drogas, procuramos em pessoas que não têm a revelação divina, conselhos. Nós procuramos na morte aquilo que não tem, aquilo onde a vida não está. Por que a gente procura muitas vezes dentre os mortos vida? Procuramos resposta onde não tem resposta. Se a gente quiser, meus irmãos, encontrar a vida, nós precisamos abrir a palavra de Deus e conhecer a vida. A vida de Deus está em sua palavra. A vida de Deus está quando nós folheamos a palavra de Deus. Por que nós muitas vezes procuramos dentre os mortos aquele que vive? Muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus, do seu poder, do seu efeito. Nos esquecemos de tudo que ela pode fazer por nós. E aí a palavra do Senhor diz, Lucas capítulo 24, agora vamos ler o texto, versículo 13. Olha como que o texto começa dizendo: naquele mesmo dia. Que dia é esse, meus irmãos? No dia que a Maria Madalena tinha tido uma experiência
com Jesus, com Cristo ressuscitado, nesse mesmo dia que aconteceu essa história aqui. Que história é essa aqui? É o encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. A gente vai estudar isso hoje. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém, meus irmãos? Me chama muita atenção essa história, porque a semelhança do que está acontecendo aqui com os 2 discípulos que estavam indo para Emaús, saindo do lugar do propósito de Deus. O lugar do propósito de Deus para os discípulos era Jerusalém. Eles deveriam ficar em Jerusalém, aguardando a manifestação, a revelação do Espírito Santo. Só que, tendo em vista o terror que aconteceu naqueles dias, a morte de Jesus, Jesus foi dilacerado na cruz, ele apanhou, ele sofreu, eles ficaram com uma imagem de um Cristo sofredor, derrotado, porque a imagem que eles guardavam no coração e na mente deles, era uma imagem de tragédia, de dor, de sofrimento. E a semelhança do que aconteceu com Maria Madalena, esses homens estavam tendo uma experiência com Cristo ressurreto, mas eles não reconheceram que era Jesus. Jesus estava caminhando com eles, lado a lado, mas eles não reconheceram que era Jesus. Você se lembra de Maria Madalena? O anjo apareceu para Maria e ela não reconheceu que era um anjo. Jesus apareceu a Maria e inicialmente ela não reconheceu que era Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos tristes, abatidos, amargurados, decepcionados, nós não conseguimos reconhecer as experiências sobrenaturais que Deus nos concede. A tristeza de coração, o abatimento, a depressão, muitas vezes nos impede de contemplar que Deus está conosco, todos os dias, caminhando conosco.
Às vezes nós estamos vivenciando uma experiência sobrenatural, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. Esses homens estavam caminhando com Jesus, o Cristo ressurreto, do lado deles, mas eles não reconheceram Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam entristecidos. Irmãos, cuidado com a tristeza, cuidado com o abatimento de coração. O diabo pode tirar proveito dessa circunstância que você está vivendo. Eu ouso dizer que tristeza em demasia é coisa do diabo. Momentaneamente nós podemos passar por situações que nos entristecem, mas nós não podemos viver tristes. A palavra do Senhor diz que a alegria é fruto do Espírito. Quantos creem nisso? A alegria é fruto do Espírito. Irmãos, quem tem o Espírito Santo tem alegria. O Lucide já está rindo ali, porque o Lucide tem esse fruto do Espírito em abundância na vida dele. Alegria, irmãos, é fruto do Espírito. Passar por momentos que nos entristece, que nos abate, é normal, mas não permita com que a tristeza faça morada no seu coração, porque isso vai te impedir de você reconhecer quem é o Senhor na sua vida. Porque quando a tristeza ela permanece no nosso coração, ato contínuo, nós iremos viver uma vida de reclamação, de murmuração, sem gratidão, sem reconhecer quem Deus é e o que Deus faz por nós. Os discípulos estavam tendo uma experiência sobrenatural com Cristo ressurreto, mas eles não reconheceram. Tristeza, abatimento de coração, estavam depressivos, e eles não puderam contemplar essa experiência sobrenatural. E me chama a atenção, meus irmãos, me chama a atenção que toda essa história, tanto a história de Maria Madalena e os dois discípulos no caminho de Emaús, aconteceram no dia em que Jesus havia declarado que iria ressuscitar. No dia do milagre eles estavam tristes, no dia do milagre eles estavam abatidos, no dia do milagre eles estavam depressivos, no dia do milagre eles estavam em esperança. Ouça o que eu vou te dizer para vocês, igreja: o dia da sua maior dor e frustração pode ser o dia do maior milagre que você vai viver na sua história. Quantos podem dizer amém? Era o dia do milagre, era o dia da ressurreição, e os discípulos estavam abatidos, estavam tristes, sem esperança. Creia na palavra de Deus, irmãos, creia na palavra de Deus, porque o dia da sua maior dor, frustração, decepção, pode ser o dia do maior milagre que você vai viver na sua vida. Quem crê na palavra de Deus, vê a glória de Deus, amém? No mesmo dia, no dia da ressurreição, no dia do cumprimento da promessa, eles estavam abatidos. Deixa eu dizer algo para você: se você chegou aqui triste, abatido, amargurado, você vai sair daqui de pé, você vai sair daqui com alegria, você vai sair daqui adorando ao Senhor, porque hoje é o grande dia do milagre na sua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. O dia da nossa maior dor, maior frustração, pode ser o dia do maior milagre da nossa história. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então essa experiência sobrenatural não pôde ser reconhecida pelos discípulos. Eles estavam tristes, e a palavra do Senhor vai dizer que os olhos deles estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados ao ponto de eles não conseguirem reconhecer quem era que estava caminhando com eles, quem estava lado a lado com eles. E o versículo 15 vai dizer o seguinte, versículo 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Meus irmãos, esses discípulos estavam saindo de Jerusalém rumo a Emaús, contrário ao destino que Deus tinha para a vida deles, e eles estavam conversando sobre o quê? Sobre tudo que estava acontecendo naqueles dias, conversando sobre a morte de Jesus, conversando sobre as profecias, sobre as promessas. Eles estavam conversando sobre os acontecimentos daqueles dias. Apesar de haver dúvida no coração deles,
Apesar de haver tristeza no coração deles, a conversa deles atraiu a presença de Jesus. A conversa deles atraiu a presença de Jesus. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque as nossas conversas, irmãos, elas podem atrair a presença de Jesus ou pode repelir a presença de Jesus, afastar a presença de Jesus. Eles estavam conversando e Jesus chegou. Jesus se interessou na conversa deles. A pergunta que fica para nós é: qual é o conteúdo da sua conversa? A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos sentar à roda dos escarnecedores, porque esse tipo de conversa, irmãos, repele a glória de Deus, repele a unção de Deus, afasta a presença de Deus. A conversa desses discípulos atraíram a presença de Jesus. A nossa conversa, irmãos, tem que atrair a presença do Senhor. O que você tem conversado nesses dias? A gente tem que conversar sobre Deus, a gente tem que conversar sobre a glória de Deus, sobre a palavra de Deus, porque existe, meus irmãos, uma promessa envolvida nisso. Qual é a promessa? Quando dois ou mais se reúnem no meu nome, ali eu me faço presente. Quando você para com alguém para falar sobre Deus, conversar sobre Deus, para agradecer a Deus, Deus ele vai se manifestar nessa conversa. Você vai atrair a presença de Deus. Mas pelo contrário, as conversas, muitas vezes, dos cristãos, de homens e mulheres de Deus, é conversa de murmuração, de reclamação, como as coisas estão ruins, como as coisas estão piorando. Conversas de críticas. Eu já falei para os irmãos, não existe na Bíblia o ministério da crítica. Esse ministério, irmãos, não é bíblico. O que tem na Bíblia é o ministério da provisão. Se você viu um problema, é porque Deus quer que você resolva. Ele está te mostrando porque você tem a capacidade de resolver. Quantas vezes a gente vem para a igreja e a gente só vê aquilo que não agrada na igreja. A gente só tem olhos para aquilo que a gente julga que está errado. Irmão, se você está vendo que algo está errado, é porque Deus colocou em você a unção para você resolver. Ajude, seja um solucionador de problemas e não um crítico, não um murmurador. Não tem na Bíblia o ministério da crítica. Nós precisamos aprender que as nossas conversas atraem a presença de Deus, ou pode repelir a presença de Deus. Cuidado com conversas que não edificam, cuidado com conversas imorais. Irmãos, tem momentos na vida que nós precisamos ser posicionados. Está entendendo por que quando Jesus fala assim, quando você for orar, o seu pai vai te ver em secreto, porque o pai quer ver a nossa posição. Não só quando a gente ora, quando a gente levanta as mãos para adorar a Ele, mas Ele quer ver a nossa posição espiritual em todas as circunstâncias. Às vezes você está no seu trabalho e conversa as conversas imorais. Às vezes você está em grupo no WhatsApp em que você recebe fotos, nudes, pornografia. Irmão, sai desse grupo em nome de Jesus. Essas conversações repelem a presença de Deus. Não expõe a sua vida a esse tipo de conversa. Principalmente nós homens temos que tomar muito cuidado com isso, porque o diabo é sutil, meus irmãos. Qual é o conteúdo das suas conversas? Esses discípulos atraíram a presença de Jesus, porque Jesus ficou interessado na conversa deles. E o versículo 17 vai dizer o seguinte: então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Observe, eles não falaram que estavam tristes, mas Jesus olhou e viu que eles estavam tristes. Em nenhum momento eles falam assim: Jesus, nós estamos tristes. Mas Jesus olhou e viu que ele estava triste. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhece o nosso coração, irmãos. Ele não condena as tristezas da vida que muitas vezes nós experimentamos. Ele não quer que a gente permaneça nisso, mas Ele não nos condena porque nós estamos passando por uma situação difícil que eventualmente nos entristece. Ele conhece o nosso coração, como Ele conhecia o coração desses discípulos, e Ele foi até esses discípulos.
E ele começa a conversar com os discípulos. E me chama a atenção, irmãos, o que a tristeza fez com eles. Eles olharam para Jesus e acharam que Jesus era um forasteiro, um peregrino. Essa época era a época da Páscoa. Era normal, uma multidão de pessoas ia a Jerusalém e depois retornava para suas terras. Eles, por estarem tristes, com os olhos fechados, eles olharam para Jesus, não reconheceram que era Jesus, acharam que era uma pessoa distante. Porque a tristeza faz isso, irmãos. A tristeza nos afasta de Jesus, faz com que Jesus fique distante de nós. A gente não reconhece que Ele está conosco no caminho. Deixa eu dizer algo para vocês. O maior desafio que nós enfrentamos como cristãos é reconhecer Jesus no caminho, reconhecer Jesus no meio do processo. E é no lugar mais difícil da gente reconhecer que Jesus está conosco, é aí que Ele está conosco. Quando eu olho, por exemplo, para o povo que estava escravizado no Egito, Moisés saiu com milhões de pessoas que estavam escravizados no Egito. Somente uma pessoa que ouviu a voz de Deus no Egito, Moisés. As demais pessoas foram ouvir a voz de Deus no caminho, no deserto. Somente Moisés que estava lá que foi ouvir a voz de Deus. Porque, meus irmãos, o desafio é ouvir Deus no caminho. Quando as coisas parecem que estão difíceis, quando nós somos atingidos pelas dificuldades, pelos problemas, pelos desafios, esse é o grande desafio, é a gente reconhecer que Jesus está conosco, que Ele está caminhando conosco, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos deixou. Esse é o nosso desafio. Porque com facilidade, nesses momentos, nossos olhos naturais tendem a se fechar. A tristeza fez isso com esses discípulos. Eles não tinham mais discernimento para reconhecer quem era Jesus. Esse mesmo Jesus que eles caminharam durante tanto tempo. Alguns estudiosos das Escrituras Sagradas vão dizer que esses discípulos aqui, eles faziam parte do grupo dos 70, eles não eram os 12, um dos 12, eles faziam parte do grupo dos 70. Tanto é que quando a Bíblia fala que eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram quem lá? Os 11. Não era 12 porque Judas já havia traído Jesus e não estava mais no grupo. Eles faziam parte dos 70, ou seja, eles caminharam com Jesus. Eles poderiam reconhecer naturalmente a fisionomia do rosto de Jesus, a voz de Jesus, mas a tristeza embotou o discernimento espiritual deles. Porque a tristeza faz isso, rouba o nosso discernimento. A apatia de coração rouba o nosso discernimento. E Jesus começa a conversar com eles. No versículo 27 está escrito: e começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus, ele foi se revelar aos discípulos. Sabe como ele começa o ensino? Desde Moisés, passa pelos profetas e mostra tudo que Moisés e os profetas falavam acerca dele. É interessante isso, sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo em um tempo em que tem muitos pastores e pregadores que estão tentando anular o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não serve para nada. O Antigo Testamento você tem que afastar, vai para o Novo Testamento. Quando Jesus ele quis revelar quem ele era aos discípulos, ele começou de Moisés e foi pelos profetas. Sabe por quê? Você não vai entender a revelação final, que é Jesus, se você não entender antes a revelação inicial. Quem pode compreender isso? A palavra do Senhor diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta a ensinar, a corrigir e a exortar. Toda a Escritura é inspirada por Deus, irmãos. Cuidado com esse ensino dos dias de hoje. Nós precisamos fazer uma releitura da Bíblia. Está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia não precisa ser relida, ela precisa ser entendida, vivida e praticada. Quantos podem dizer amém?
Tem uns pregadores nos dias de hoje que estão dizendo isso. Vamos fazer uma releitura das Escrituras para contextualizar as Escrituras. Irmãos, não é necessário reler a Escritura, é necessário fazer uma releitura, é necessário entender, compreender, praticar e viver. Jesus ele começa por Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Moisés, início, base, fundamento. E ele vai para os profetas, e ele começa a mostrar tudo o que falava dele. Quer compreender a revelação final, que é Jesus? Não abdique da revelação inicial. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, pelo Senhor. E Jesus começa a ensinar. Isso aqui deve ter sido algo tremendo. Meus irmãos, você já pararam para pensar nisso aqui? Um curso de teologia intensivo. Eu queria estar nesse curso aqui, irmãos. Já parou para pensar? Jesus ensinando de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse não, porque ainda não tinha essa revelação, né? Mas Jesus ensinando toda a Escritura, mostrando que apontava para Ele. Como que toda a Escritura revelava a Ele, falava dEle. Jesus começa a ensinar para os discípulos, e o versículo 28 vai dizer: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Irmãos, aqui está o segredo. Os discípulos estavam com Jesus, caminhando com Jesus, como muitas vezes nós caminhamos com Jesus, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, ainda estavam em crise, os olhos deles ainda não estavam abertos para discernir que era Jesus que estava com eles, que era Jesus que estava fazendo na vida deles. As coisas estavam difíceis para os discípulos, mas eles fizeram algo interessante: fica conosco, fica com a gente. Jesus ele fez que ia passar adiante para ver o coração deles. Quando ele falou bem assim: eu vou adiante, fica conosco. Eles ainda não enxergavam plenamente, não tinham ainda o discernimento restaurado, eles não podiam contemplar tudo que Deus queria que eles contemplassem, toda a verdade de Deus, mas ainda assim eles falaram: fica com a gente. Sabe, irmãos, esse tem que ser o nosso coração. Mesmo quando você está passando por momentos de dúvidas na sua vida, mesmo quando você está passando por momentos de incredulidade, mesmo quando você está passando por momentos difíceis, fale para Jesus: Jesus, fica comigo mesmo assim. Fica comigo, Jesus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, estou passando por um tempo difícil, eu não sei o porquê disso, mas fica comigo, Jesus. Fica comigo, entra na minha casa. Porque às vezes, irmãos, a gente passa por situações assim, não é verdade? Tem momentos que parece que a nossa visão está embaçada, você não consegue enxergar as coisas perfeitamente. Isso não significa que Jesus não está com você, é porque nós, por estarmos decepcionados, frustrados, essas coisas mantêm nossos olhos presos aqui, ao natural, e a gente não percebe que Deus está conosco, que Jesus está lado a lado conosco. Quantas e quantas vezes eu passei por crise na minha vida, igreja, e eu não entendi, algumas coisas estavam acontecendo, mas eu sempre falei para o Senhor: Senhor, fica comigo. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo tudo ainda, eu sei que um dia eu vou compreender, mas por hoje, fica comigo. Esse tem que ser o nosso coração. Quando você estiver passando por uma situação assim, irmãos, não abandone a fé, não vá para Emaús, não vá para longe do propósito de Deus, porque você não está entendendo porque algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Fala para Jesus: Jesus, fica comigo, fica comigo. E Jesus entrou para a casa onde os discípulos iriam repousar. E é interessante, meus irmãos, que o versículo 30 vai dizer: e Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus,
Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha que interessante isso aqui, irmãos. Jesus estava ministrando a palavra de Deus aos discípulos, e o coração deles ardia no caminho. Ardia. Sabe quando você ouve aquela palavra poderosa de Deus, o seu coração vai ardendo? Deus está falando comigo, Deus vai estar ministrando. O coração deles estava ardendo, mas eles ainda não tinham um entendimento pleno, um discernimento pleno das coisas. O que Jesus fez? Sentou à mesa com eles, partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Hoje que eu vou dizer, tem coisa, irmãos, que o microfone não resolve. Tem coisa que somente o relacionamento resolve. Quantos podem dizer amém? Jesus chamou os discípulos para onde? Para a mesa. Para o relacionamento, irmãos. Evangelho não é só pregação. Evangelho não é só você vir ao culto e ouvir uma pregação abençoada. Evangelho é comunhão. Evangelho é relacionamento. É no partir do pão que os seus olhos se abrem completamente. Eu tenho entendido isso. Irmãos, nós estamos no discipulado todo domingo pela manhã, um grupo pequeno, 8 homens ali conversando de Deus. Irmãos, como Deus tem falado coisas grandiosas para nós. E eu tenho entendido que tem coisas que o microfone não resolve, tem coisas que não é somente a exposição da palavra que vai resolver. Nós temos que praticar a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala de relacionamento, fala de comunhão. Quando Jesus ele parte o pão, Jesus estava dizendo o seguinte: a palavra que eu ministrei começou a fazer o coração de vocês arder, mas eu vou finalizar partindo o pão. É na comunhão. Vocês precisam aprender a se relacionar comigo, a ter comunhão comigo. Irmãos, não basta ouvir palavra, tem que se relacionar com Jesus. Quantos podem dizer amém? É aí que os seus olhos se abrem. Se você vem para o culto todo domingo, e você ouve a palavra de Deus, e você se expõe à palavra de Deus, o seu coração vai arder. Isso é muito importante, vai começar a gerar fé no seu coração. Mas hoje que eu vou te dizer, isso é só o começo. O que Jesus quer é se relacionar com você todos os dias. Ele quer que você saia daqui, você leve Ele para a sua casa, e você fala assim: Jesus, fica comigo. Fica comigo na minha casa, fica comigo hoje, fica comigo no meu casamento, fica comigo na minha família, fica comigo na vida dos meus filhos, fica comigo, Jesus. Jesus, Ele quer se relacionar conosco, igreja, Ele quer ter comunhão conosco, porque é aí que os nossos olhos vão se abrindo, e a gente vai discernindo as coisas, entendendo as coisas. Quantos podem dizer amém? A palavra de Deus é nosso fundamento. Ouvir a palavra de Deus é importante. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo de comunhão, de relacionamento com Ele. Porque Jesus, Ele é a palavra viva. Amém? Ele é a palavra viva. Quando nos relacionamos com Ele diariamente, estamos nos relacionando com a palavra dEle. Foi assim que os olhos dos discípulos se abriram. Foi no partir do pão. É no partir do pão, irmãos, que os nossos olhos se abrem. É na comunhão com Jesus que os nossos olhos vão se abrindo. E nós vamos entendendo o que o Senhor tem para nós. Então, esse relato da aparição de Jesus aos discípulos no caminho de Emaús nos ensina coisas importantes. A primeira coisa é que muitas vezes a tristeza nos impede de reconhecer as experiências sobrenaturais que estamos tendo com o Senhor. Essa história também nos ensina que as nossas conversas, o que falamos, o que declaramos, pode atrair a presença de Jesus em nossas vidas. Aliás, importa pensar que muitas vezes nós, com as nossas conversas dentro da nossa própria casa, a gente atrai a presença do mal. A Bíblia vai dizer que a murmuração atrai a presença do mal. A reclamação atrai o mal. Casa que vive debaixo de contenda, de briga constante, de discussão constante, de agressões verbais, isso atrai a presença do mal. Agora uma casa que tem harmonia, que tem perdão,
que tem diálogo respeitoso, isso atrai a presença de Deus. Quantos podem dizer amém? E essa história também nos ensina que é no partir do pão, é na comunhão com Jesus. Diga assim, é na comunhão com Jesus que os meus olhos se abrem. Diga assim, a plenitude vem na comunhão com Jesus, na comunhão com os irmãos, no partir do pão. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.